No futebol, não é somente jogadores e técnicos que dividem opiniões. Há comentaristas que são respeitados e outros nem tanto assim. Seja por opiniões polêmicas, comentários que dividem opiniões e clubismo. E certos nomes vivem no centro das discussões. E hoje vocês vão conhecer os top 5 comentaristas mais odiados do futebol mundial. E lembrando a todos aqui, esse vídeo será dividido em capítulos para um entendimento e compreensão mais fácil de vocês. Então, vamos lá. O primeiro aqui da lista é Alex Lalas. E antes de começar a fazer esse vídeo aqui, eu tenho que admitir uma coisa, eu nem sabia quem era esse cara. E vocês também com certeza nem sabiam, mas vou resumir um pouquinho quem é esse cara. Alex Lalas, ele era um ex-jogador do futebol americano. Ele participou da Copa de 94 pela seleção do Zelva e foi muito importante para sua própria seleção. E agora ele é comentarista da Fox Sports. Mas por que ele é tão odiado assim? Primeiro, ele sempre foi muito crítico, sabe? Ele sempre falou todas as verdades. Ele sempre teve uma visão muito americana do futebol. Ou seja, ele sabe quase nada do futebol sul-americano e do futebol europeu em si. E muita gente sempre faz piada com esse cara, né, envolvendo essas coisas aí. Mas mesmo ele sendo muito criticado, ele ainda é amado por alguns, já que ele foi importante na Copa de 94. Ou seja, odiado por outros e amados por outros. Ou seja, próximo comentarista. Graeme Souness, ele era um ex-jogador do Liverpool, foi muito importante para o time, ganhou 3 European Cup, que é basicamente uma Champions League de alguns anos atrás. Hoje em dia ele é muito odiado, principalmente no futebol inglês. Ele também está na Sky Sports. Ele é muito odiado porque falava que os jogadores de hoje em dia são muito mimados. E, cara, num ponto ele não tá errado não, cara, porque principalmente essa atual geração de hoje em dia, muita gente não aceita esse tipo de coisa. Muita gente pensa que os jogadores de hoje em dia sempre pensa que vai jogar bola, mas isso aqui não liga, tá ligado? Sempre pensa no dinheiro. Não é igual alguns anos atrás que os jogadores sempre pensavam em jogar bola sem nem precisar de dinheiro, sabe? E eu senti um pouquinho de indireta pro Brasil, cara, sinceramente. Ou seja, o cara nem tá errado, né? O povo que critica o cara por causa disso é chorão mesmo, né? Fazer o quê? E também porque teve uma época lá que ele perseguiu o Pogba, sabe? Principalmente quando ele jogava no Manchester United. Todo jogo que o cara jogava, o cara sempre criticava. Não importa se o cara jogava mal ou jogava bem. O cara sempre dava algum jeito de falar mal do cara. E isso até virou piada na Inglaterra também. E também porque o cara tem um estilo mais durão. Então, não importa se o cara foi bem na partida, se o cara marcou 10 gols, 10 assistências, o cara sempre vai criticar o cara, nunca vai elogiar. Então é muito por causa disso que ele é bem odiado na Inglaterra. E até virou piada também, né? Ou seja, próximo comentarista. O próximo aqui, por coincidência, também é um ex-jogador do Liverpool e também comentarista da Sky Sports, que é o Jamie Carragher. Jamie Carragher é um nome bem conhecido no futebol inglês. Como eu havia falado, ele foi um ex-jogador do Liverpool e muito histórico também para um time. Mas como comentarista, o cara é muito criticado. Principalmente porque ele é muito clubista. Principalmente com o Liverpool. Ou seja, esse cara sempre vai falar que o Liverpool é o melhor time da Europa. Mesmo o Real Madrid tendo 15 Champions e o Liverpool 6. E também vale lembrar que lá em 2018 tem um episódio envolvendo o Carragher, né? Que ele cuspiu na cara de um torcedor. E pessoal, sinceramente, cara, eu falei a mesma coisa. Porque o Carragher em si não tá errado. Porque ninguém sabe o que o torcedor falou de verdade. Ou seja, o Carragher não fez nada de errado no episódio. Porque também ninguém sabe o que o cara falou, se o cara xingou, se o cara provocou. Ou se o cara só fez por nada mesmo, sabe? Mas eu não quero entrar muito nesse assunto, então, próximo comentarista. O próximo comentarista, eu fiquei em dúvida quem eu colocaria. É um cara muito conhecido por vocês, que é o craque Neto, né? Que diz ser ídolo do Corinthians. E até hoje eu nunca vi o Corinthians fazendo uma homenagem pro cara igual o Cássio. Mas o craque Neto, ele foi ex-jogador do Corinthians. Ele diz ser ídolo e o apresentador do Donos da Bola. Esse cara ele é muito criticado porque ele é muito clubista com o Corinthians. Ele também pega muito pesado quando ele vai, tipo Palmeiras, São Paulo, o Santos, essas coisas aí. Eu até entendo o povo falar um pouquinho mal dele por causa disso, mas, cara, é muita, sabe, é muita zoação. Essas pessoas que reclamam dele por causa disso,
Uma pessoa que não aguenta ser zoada. E também porque ele sempre fala mal dos jogadores, sabe? Principalmente da seleção brasileira quando foi eliminada em 2022 lá na Copa. Sentou a lenha, principalmente no Neymar, no Fred, que não tinha entregado o gol lá pra Croácia. Aí um monte de gente foi criticar o cara por causa disso. E também porque ele sempre grita, ele sempre xinga. E particularmente eu acho isso muito engraçado. Mas tem muita gente que acha exagerado, desrespeitoso. Não tenho muito o que falar também, né? Uma geraçãozinha bem fraquinha que a gente vive hoje em dia, hein, cara? Meu Deus do céu. Próximo comentarista. O último e primeiro é o nosso incrível Walter Casagrande. É muito odiado por muitos. E também um ex-jogador do Corinthians, também que diz ser ídolo. E até hoje eu nunca vi o Corinthians fazendo homenagem pro cara. Mas vamos ignorar esse fato aí por enquanto. Walter Casagrande foi um ex-jogador do Corinthians e hoje é o atual apresentador do programa Grupo Globo. E se tem Globo no nome, já pode ter certeza que é ruim o programa. Então por que o cara é odiado? Tudo porque ele sempre mistura o futebol com a política. E cara, meu Deus do céu, futebol e política não combina. É a mesma coisa você colocar abacaxi na pizza, não combina. Vocês podem me criticar aí, vocês podem falar o que quiser, mas não combina. E também é que ele critica muito os jogadores, principalmente do Corinthians, quando o time vai mal nas partidas, ou é eliminado de alguma competição por vexame, sabe? E rapaziada, eu acho que... eu também não gosto muito do Casagrande, mas o pessoal que pega no pé do cara por causa disso, cara, eu acho que é muita zoação, é muita lacração. Porque se fosse pra seguir nessa lógica, eu também teria que ser criticado. Principalmente por causa dos meus primeiros vídeos do São Paulo nesse ano. Porque quem assistiu sabe muito bem que eu sempre falei mal do time do São Paulo, que o time era ruim. Então, seguindo essa lógica, eu também teria que ser odiado por muitas pessoas também. E também porque ele sempre fala de ideologias no programa de futebol. Pô, qual que é o sentido, né? Qual que é o sentido? Mesma coisa acordar no dia seguinte e falar assim: vou fazer um vídeo de culinária no meu canal do quê? De futebol. Não combina, sabe? Não dá certo. Então é por muitos motivos como esse que o cara é muito odiado, cara. Porque ele sempre mistura uma coisa que não combina com a outra. Mas enfim, pessoal, esse aqui foi meu top 5 comentaristas mais odiados do futebol mundial. Se você tem alguma opinião, se você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui, ou se você acha que tinha que ter outro comentarista no lugar de um desses 5 aqui, deixa a sua opinião aí embaixo, deixa o seu like no meu vídeo e se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até mais.